Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Eu vou comentar a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata deste domingo, dia 3 de março de 2024. Está no ar. News. Inicialmente, eu preciso dizer que continua no livro de Cantares. Isso já há quase 2 anos e o ensino continua no livro de Cantares. Vai para frente, volta para trás. Vai para frente, volta para trás. E aí a pergunta que a gente faz é, por que tanta repetição? Será que, é porque tem gente nova chegando, mas não ficou no YouTube, não tem gravado para que essas pessoas que perderam as aulas passadas possam assistir? Por que tanta repetição? Será que não tem uma razão para repetir isso tantas vezes na cabeça das pessoas e repetir, e repetir, e repetir, e repetir, e repetir, até que a mentira se torne uma verdade? É a nossa questão. Mas vamos lá. E inicialmente aqui eu estou colocando 3 testemunhos que foram contados, eles não estão no início, eles estão distribuídos ao longo da EBD. Mas eu quero apenas chamar a atenção de vocês o seguinte: os testemunhos da Igreja Maranata são assim, para enaltecer a própria igreja ou ao seu líder máximo, pastor Gedeu Tigueiros, entenderam? Então vejam o primeiro testemunho, uma irmã que chegou na igreja desde a consagração, e ela amou a escola bíblica e amou o pastor Gedeu Tigueiros, gostou demais do pastor Gedeu Tigueiros. Olha o testemunho, não é? O segundo testemunho, inclusive para poder dar uma reforçada, porque houve tanta resistência em relação às EBDs passadas, as últimas, eles querem contar testemunhos de pessoas dizendo que as EBDs passadas foram maravilhosas. Ora, você não gostou, o problema está em você, tá certo? Porque a EBD foi uma maravilha, tá certo? Então, no segundo testemunho também, uma irmã que foi levada pelo filho, gostou demais e falou para o filho que quer estar sempre lá. Uma coisa assim, olha o testemunho. E o terceiro testemunho, uma criança que quer ficar bem bonitinha para ir para onde? Para a EBD de Gedeuti, e ela quer ficar bonitinha para se parecer com aquela mulher, a camponesa de Cantares, que era formosa. São esses os testemunhos da Igreja Cristã Maranata, né? Tá certo. Você sabe que testemunhos em outras igrejas são totalmente diferentes, né? Mas, enfim, você deve saber disso. Se você não sabe, assiste um dia aí um culto numa outra igreja onde alguém conte um testemunho, onde eles dizem o nome das pessoas, o que aconteceu, fazem as referências, dizem se foi um evento milagroso, vão dar detalhes e tudo mais. Isso dificilmente acontece na Igreja Maranata. Até mesmo quando eles vão relatar, então, um testemunho de um milagre, não tem nome da pessoa, não tem endereço, a pessoa não pode contar, são eles que vão contar do jeito que eles quiserem. Mas enfim, ultimamente a gente só vê testemunhos assim. A EBD foi uma bênção, Gedeuti é um pastor maravilhoso, né? Que coisa, né? Então vamos lá. Então o pastor Gilson, ele faz a pergunta da escola bíblica. Então uma pessoa da igreja responde e depois Gedeuti comenta. Esse é o modelo, é o formato, tá certo? Gilson faz a pergunta. Aliás, eu ando bem decepcionado com o Gilson, né? A gente até quer dizer, acreditar na pessoa. Não, o Gilson, ele... E às vezes a gente fica até duvidando, mas será que Gilson consegue enxergar mesmo as coisas? Será? Mas enfim, vamos lá. Então Gilson leu aqui o trechinho. Estamos em Cantares capítulo 1 novamente. Vejam só, já estamos no 1 de novo. Então, leva-me tu e correremos após ti. Aí, Gedeuti, antes de falar exatamente sobre esta frase, ele começou a dizer o seguinte, que Cantares de Salomão contém toda a história da igreja, né? Cantares é uma profecia sobre a igreja em todas as épocas. Meus irmãos, isso é uma heresia, né? Cantares não tem nada a ver com a história da igreja, nem com profecias para a igreja. Tá bom? Se você não acredita em mim, se você acha que eu não sou uma pessoa qualificada para poder fazer esse tipo de comentário, procure um pastor, uma pessoa que você confie, uma pessoa que não seja da Igreja Maranata, né? Quem sabe você conhece um pastor aí de uma igreja, e qualquer uma igreja evangélica genuína, e que você confie, não é um homem espiritual. Então, leve isso para ele, pergunte para ele, tá certo? Não fique com a minha palavra, não, né? E você pode achar que eu estou falando isso porque eu quero mal aos irmãos da Igreja Maranata. Ao contrário, quero bem aos irmãos da Igreja Maranata. E por isso só estou chamando a atenção
Porque vocês também, mesmo estando na Maranata, vocês têm condições, sim, de parar, pensar e analisar naquilo que eles estão ensinando para vocês, tá bom? Então tá, Gedeu te diz o seguinte: nós vamos encontrar todas as doutrinas essenciais, aquelas doutrinas que nós estamos pregando. Então, ele diz que no livro de Cantares você vai encontrar todas as doutrinas que são essenciais. Essenciais a quê? Essenciais à salvação do homem. Os irmãos sabem que essencial é aquilo que não pode faltar, porque se o que é essencial faltar, há uma descaracterização do conteúdo. Então, por exemplo, uma limonada, o essencial é o limão. Sem o limão, pode ter água, pode ter açúcar, pode ter, né, qualquer outra coisa que nunca mais vai ser limonada. Se não tiver o limão, não é limonada. Então, a essência da limonada é o limão, né? Porque você pode beber só o suco de limão, você pode beber o suco de limão só com água, você pode beber com o suco do limão com a água e com açúcar. É limonada, de todo jeito, é o suco do limão. Agora, sem o limão, você não tem limonada. Então, essencial é aquilo que não pode faltar. Se faltar, descaracterizou o conteúdo todo. Então, ele está dizendo o seguinte, que as doutrinas que são essenciais à salvação do homem são aquelas que são ensinadas na Igreja Maranata. Ele diz assim, aquelas doutrinas que nós estamos pregando. Então, é aquilo que eles estão ensinando. E ele vai dizer quais são. Clamor pelo sangue de Jesus e palavra revelada. Bom, então, clamor pelo sangue de Jesus é uma doutrina essencial à salvação do homem. Então, o que aconteceu com todas as pessoas ao longo de toda a história da igreja, desde Paulo até 1968, quando eles criaram, então, essa doutrina do clamor pelo sangue de Jesus. Então, se era essencial a salvação, então, sem isso, não há salvação, concordam? Então, as pessoas só começaram a ser salvas na humanidade inteira a partir de 1968? É isso? Então, só para você pensar. Então, clamor pelo sangue de Jesus. O que é clamor? Clamor é uma expressão, não é verdade? De clamar. Clamar pelo sangue de Jesus não tem nada a ver com o sacrifício de Jesus em si. O sacrifício é uma coisa, o clamor é outra. Aquela repetição, clamamos pelo sangue de Jesus, feita no início de uma oração, e segundo a Maranata, para que isso tenha validade, para que você então tenha acesso a Deus e para que Deus escute a sua oração. Então, antes de 1968, Deus não ouvia a oração de ninguém, porque as pessoas não clamavam pelo sangue de Jesus. Ah, mas a Bíblia fala do sangue de Jesus, né? Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão com os irmãos, e o sangue de Jesus nos purifica de pecado. O sangue de Jesus é uma coisa, clamor pelo sangue de Jesus é outra coisa. Clamar pelo sangue de Jesus é uma doutrina exclusiva da Maranata, que eles apresentam como se fosse condição para que Deus te ouça, para que você tenha acesso a Deus. Isso não é verdade, as pessoas sempre tiveram acesso a Deus, mesmo sem essa doutrina de clamor. O sacrifício de Jesus é o sacrifício de Jesus, tá certo? Que é representado, inclusive, pelo sangue que foi derramado, que é a prova da morte e que em seguida vem a ressurreição. Então, é só para que você entenda. O sacrifício de Jesus não tem nada a ver com clamor pelo sangue de Jesus, tá bom? Mas só que Gedeu te ensina como se isso fosse essencial à salvação. E a outra coisa que ele fala que é essencial é a palavra revelada. O que é a palavra revelada? A palavra revelada é desprezar o que está escrito, né, literalmente, que foi inspiração do Espírito Santo de Deus, despreza isso e fica com aquilo que nós interpretamos sobre o que está escrito, que eles dizem que é uma revelação de Deus. Ok? Então, isso é palavra revelada. É alterar a Bíblia para poder incluir a sua interpretação como se fosse uma revelação, como se fosse uma expressão de Deus que se sobrepõe ao que está escrito na Bíblia. Isso é palavra revelada. Temos vídeos sobre isso explicando melhor, tá bom? Mas vamos em frente. Então, ele diz o seguinte, vamos continuar aqui. Então, aquelas doutrinas que nós estamos pregando, essas são essenciais. Que não são novidade, tem desde 1968. Por exemplo, o poder do sangue de Jesus, a questão da palavra, né? O aspecto fundamental da palavra revelada. Então, nós vamos encontrar todos os textos concernentes a essas doutrinas. Então, ele está dizendo que no livro de Cantares você vai encontrar os textos que fazem referência ao clamor pelo sangue de Jesus e à palavra revelada. Irmãos, me perdoem, mas não existe isso no livro de Cantares, né? Não existe, tá certo? E quando você quiser me mostrar no livro de Cantares que tem clamor pelo sangue de Jesus, você está exatamente fazendo isso. Você está incluindo uma interpretação alegórica que não está escrita ali. Ou seja, você está mudando a Bíblia, tá certo? Para fazer
com que ela diga aquilo que você quer dizer, e não o que ela está dizendo realmente. Mas vamos lá. E ele continua dizendo o seguinte: então, nós vamos encontrar todos os textos concernentes a essas doutrinas que são repetidamente trazidos no livro e que interessa à igreja do tempo em que nós estamos vivendo. Então, isso interessa à igreja de hoje, né? Essa do nosso tempo, né? A partir de 1968, no caso. Então, vejam só, uma observação que eu fiz aqui é o seguinte: eles dizem o seguinte, que esses ensinos são a essência, né? Essência, essas doutrinas da Maranata, que estão no livro de Cantares e que está no livro de Cantares por conta da palavra revelada, isso é essência. E é o que interessa para a igreja. Meus irmãos, o que interessa para a igreja, a essência é Jesus. Sem Jesus, você não tem salvação. Mesmo que eu fale sobre perdão, sobre arrependimento, mesmo que eu fale sobre isso, se não tiver Jesus, porque foi Jesus que morreu para que o nosso perdão pelo nosso pecado seja aceito, porque Jesus morreu no nosso lugar. Nós deveríamos morrer pelo nosso pecado. Mas então Jesus morreu no nosso lugar. Então hoje eu peço perdão e levo em consideração que o sacrifício já foi realizado por este meu pecado para que eu tenha perdão. Não eu morro mais, mas Jesus morreu no meu lugar. Então, por isso, eu tenho perdão. Então, sem Jesus não tem perdão, não adianta arrepender, não adianta confessar, tem que ter Jesus. Jesus é a essência. Então, até mesmo quando eu falo do Espírito Santo, o Espírito Santo ele aponta para Jesus, para o sacrifício, para o que é o essencial. Então, qual é se eu tiro, por exemplo, o Espírito Santo e tenho Jesus, eu continuo falando de Jesus, eu continuo falando de uma salvação, né? Porque o Espírito Santo está apontando para Jesus. Se eu então já olho e encontro Jesus, eu, de um modo ou de outro, né, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, eu encontrei. Mas mesmo que eu não fale desse Espírito que me convenceu, se eu aponto para Jesus, eu achei o essencial. Então, o essencial é Jesus Cristo. Tá certo? O essencial não é palavra revelada, o essencial não é revelações além da letra. O essencial não é clamor pelo sangue de Jesus, o essencial não é palavra revelada. O essencial é Jesus. E o que nós não encontramos nas mensagens da Maranata é exatamente o essencial, que é o ensinamento de Jesus. Por que não se prega sobre o que Jesus ensinou? Mateus de 5 a 7, Sermão do Monte. Ora, Jesus ensinou. Isso é essencial. Jesus ele é o caminho. Por quê? Ele aponta o caminho. Qual é o caminho? É aquilo que ele está dizendo que você deve fazer, para que você então ande retamente e chegue a Deus por meio dos ensinamentos de Jesus, que é o caminho. Agora, se eu não apresento, né, imagine se esses 2 anos Gedeuti estivesse trazendo as palavras de Jesus. Em 2 anos, meus irmãos, muita gente teria sido esclarecido muito acerca da salvação e do Evangelho de Jesus. Mas, enquanto isso, você está aprendendo que o palanquim tem uma poltrona, uma almofada que é púrpura, e isso é o sangue de Jesus. Querem ver? Então, olha só, ele vai agora mostrar que o livro de Cantares fala do clamor pelo sangue de Jesus. Né? Então, ele vai dizer o seguinte. Que fez colunas de prata. É o texto que está lá em Cantares, capítulo 1, se não me engano, verso 3, 4 em diante, tá certo? Então, o que acontece? Ele vai dizer o seguinte, eu vou resumir aqui para a gente não tomar muito tempo. O palanquim de Salomão, ele era construído com uma madeira que ele era do Líbano. Então, ele diz, então por quê? Porque a salvação é para todos os homens. Bom, eu preciso do palanquim para dizer isso? Não preciso, não é verdade? Mas tudo bem. O palanquim é da madeira do Líbano. Então, as colunas do palanquim, né, elas são de prata. E o teto do palanquim é de ouro. E o assento de Salomão é um estofamento na cor púrpura. Tá certo? Esse é o texto que ele usou. E aí, então, ele vai dizer que esse texto está falando da redenção pelo poder do sangue de Jesus. Olha só, por que ele vai falar? Porque, olha só, e é para todo homem. O teto é de ouro, é poder. A coluna é de prata, é redenção. Então, poder na redenção do banco estofado na cor púrpura, que ele diz que púrpura é sangue de Jesus, porque é o sangue da realeza. Porque é a cor da realeza. Meus irmãos, ainda que eu quisesse dar sentido a isso,
Não consigo, porque Gedeuti muda até mesmo o que está escrito no livro de Cantares. O livro de Cantares não diz que o estofado de Salomão é vermelho. Púrpura é roxo. Roxo, sabe o que é roxo? Você tem a cor primária azul, mais a cor primária vermelho, e você tem outra cor, uma cor secundária, que é o roxo. Então, púrpura nem é azul e nem é vermelho. Púrpura é uma outra cor, que é roxo. Então, como é que eu posso querer fazer uma montagem dessa? O teto de ouro, poder, a coluna de prata, redenção, e a cor púrpura, que não é vermelho, é, então, o poder da redenção pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, nem que eu quisesse, só mudando a Bíblia. Porque você tem que forçar demais a barra para poder dizer que púrpura é vermelho. Não é. Púrpura é roxo, tá bom? Então, meus irmãos, mudou ou não mudou a Bíblia? Não só para poder falar o que Cantares não está dizendo. Cantares não está falando disso, e ainda que fosse, por que você não pode então falar da redenção de Jesus usando um evangelho, falando do próprio? Se é isso que te interessa mesmo, é falar da redenção pelo sacrifício de Jesus, então vai lá, mostra o texto que fala de Jesus ensinando como é que nós alcançamos o perdão. E como foi que ele morreu para nos dar este perdão? Vai lá, começa a falar sobre isso, mostrando à pessoa o que é o pecado que ela tem que largar. Por exemplo, a mentira. Abandone a mentira, abandone a vaidade, abandone a soberba. Seja misericordioso. Seja misericordioso com as pessoas que estão necessitadas. Não fique pegando o dinheiro das pessoas para poder construir coisas. Use o dinheiro para poder exercer misericórdia, amor, graça, perdão. Como é que nós podemos perdoar as pessoas que estão nos ofendendo? O que nós vamos fazer? Nós vamos, então, processá-las? Ou nós vamos, então... não tem outra forma, não? De ajustar as coisas? Tem que ser com processos judiciais? Enfim, meus irmãos, sei lá, né? Não tem outra forma de você apresentar o evangelho. Então basta você ir lá no livro de Cantares e dizer que a salvação é pelo poder do sangue de Jesus, e usando um texto que não diz isso, e outro, e forçando a barra para poder dizer que roxo é vermelho. E é real. Irmãos. Enfim, né? Vamos lá. Aí ele vai falar sobre a consulta à palavra, que está no livro de Cantares. Ele misturou a palavra revelada e introduziu a questão da consulta para dizer, então, porque ele falou que as doutrinas essenciais estão no livro de Cantares, então ele vai falar de consulta à palavra como se consulta à palavra estivesse no livro de Cantares. Não está, nem de um jeito nem de outro. Querem ver? Olha o que ele falou. Quando você fala da palavra, todo mundo, a vida inteira, eu mesmo decorei muitos versículos. Meus irmãos, a própria palavra diz isso, né? Para a gente guardar no coração. Guardar no coração é memorizar a palavra do Senhor, né? Mas aí ele vai dizer assim, olha, eu mesmo fiz isso, mas isso não importa, né? Isso aí é coisa de religião. Então, agora o momento é diferente. Ele diz assim, acontece que agora o momento é diferente. Agora você não precisa mais memorizar a palavra, guardar a palavra, andar na palavra. Você precisa de uma coisa diferente. Vejam só. Ele diz o seguinte, porque quando o livro de Cantares mostra o momento profético que a igreja vive, no momento da sua partida, então ela diz assim, 60 valentes estão ao redor dos valentes de Israel. Bom, eu acredito aqui que ele tropeçou nas palavras, se embolou, ele anda fazendo mesmo isso, ele anda tropeçando nas palavras, porque nem o texto diz isso e nem faz sentido, né? 60 valentes ao redor dos valentes de Israel. Não, a Bíblia não diz isso. O que acontece? Salomão, então, né? No segundo texto, ele está vindo pelo deserto, levantando inclusive aquela poeira, e ao redor ali, né, do veículo que ele estava usando, do palanquinho, da liteira, né, então ele tinha uma escolta de soldados que vinham armados, obviamente, porque eles estavam protegendo o rei. Então ele quer dizer então que o fato de ter esta escolta, eles têm uma espada, então que esta espada é a palavra de Deus. Irmãos, é forçar demais a barra, vocês não acham? O que tem a ver uma coisa com a outra? É para proteger dos terrores noturnos, e aí agora ele vai falar dos temores noturnos, melhor, né? Aí ele vai dizer aí ele vai fazer referência à consulta à palavra. Então, para você se livrar dos temores noturnos, você precisa
consultar a palavra, será que você não precisa, não é de se arrepender dos seus pecados? Parar de mentir? Parar de ser vaidoso, egoísta, né? Tirar esse ódio todo que está no seu coração, né? Inclusive em relação às pessoas que estão apenas tentando mostrar para você uma realidade que você não está conseguindo enxergar. Será que você não tem outra forma de se livrar, então, desta escuridão? Você precisa, então, de um texto que fala que tem 60 valentes com uma espada na bainha, que isso é a palavra de Deus e que isso é consulta à palavra? Irmãos, assim, é uma construção assim, realmente, como eu costumo dizer, é um salto mortal carpado triplo aqui para poder dar sentido nisso. Mas o que ele fala sobre a consulta à palavra? Vejam só. Ele diz o seguinte, quer dizer, de dia a Bíblia era uma coisa, de noite a palavra tem outro significado. Como assim? De dia a Bíblia é uma coisa e de noite tem outro significado, é outra palavra? Acredito que ele está dizendo o seguinte, que antes de 1968, antes da criação da Igreja Cristã Maranata, né, que agora é a última igreja, segundo eles dizem, é a que tem a última palavra para trazer para o mundo antes do arrebatamento da igreja. Então, antes de 1968, era dia. Então, quer dizer, você precisava da Bíblia, de uma Bíblia naquele tempo, ou seja, desde os apóstolos até 1968. Então, vejam só, toda a igreja primitiva, toda a igreja que sobreviveu ao longo do período de trevas, da Idade Média, e que sobreviveu aí com, a gente sabe, que custa sobreviveu esta igreja, até o momento da Reforma Protestante, onde a igreja ela se descola do catolicismo romano e passa então a viver de um modo autônomo, independente. Então todas as igrejas que se formaram, que se constituíram e que pregaram a palavra ao longo de todos esses tempos, tudo isso, eles usaram uma Bíblia que não é a Bíblia que você usa. A Bíblia para eles tinha que ser uma. Agora para você, depois de 1968, tem que ser outra. Meus irmãos, eu estou exagerando? Vamos ler de novo aqui? Ele diz assim, quer dizer, de dia a Bíblia era uma coisa, ou seja, antes de 1968 a Bíblia era uma coisa. De noite a palavra tem outro significado. Que significado? É a palavra modificada com a revelação além da letra. Tá certo? Revelação além da letra são as interpretações que a Igreja Maranata dá do texto bíblico. Então, a partir de 1968 é outra Bíblia. Vamos ver se ele vai confirmar isso. Vejam só. Então, a palavra agora, ela tem um significado diferente do passado. Ou seja, antes o sacrifício de Jesus, você lia lá e entendia uma coisa, não, agora você entende outra. Antes você entendia o sacrifício de Jesus lendo os evangelhos, agora não, agora você entende o sacrifício de Jesus lendo Cantares de Salomão. Irmãos, assim, né? Mais paciência. Vamos lá. Aí ele continua dizendo o seguinte, agora, olha só. Eu não tenho dom espiritual, mas o meu irmão tem. Mas eu não tenho. Mas eu consulto ao Senhor muitas coisas relativas à minha vida, especialmente espiritual. Então agora ele entrou com a consulta à palavra aqui, né? Ou seja, como é que você vai se livrar dos temores noturnos? Consultando a Bíblia. Vejam só. Nós consultamos a palavra do Senhor para aquilo que é o benefício espiritual. Se você quer consultar a palavra do Senhor para jogar na loteria, não precisa consultar. Jogue na loteria e não precisa consultar nada. Ora, o pastor Diniz Cipreste, em um seminário, e não tem muito tempo, ele disse o seguinte, que ele consultou a palavra de Deus para me processar, porque eu fui processado por ele por conta de uma coisa realmente nada a ver, mas fui processado, né? E o processo está aí, quando tivermos resultado, eu digo aqui o desfecho para vocês, tá certo? Não posso adiantar nada, não sei qual vai ser o juízo que será formulado neste processo, mas trago para vocês, seja de um lado ou de outro lado, o que for. Mas o que é importante aqui é dizer o seguinte, ora, independentemente do resultado desse processo, o livro de 1 Coríntios, Paulo diz que nós não devemos processar um irmão. Então, quer dizer, é proibido pela palavra? Segundo eu entendo, sim. Não faz sentido eu processar um irmão. Para mim, tá certo? Eu sei que muitas pessoas pensam diferente, eu respeito demais e não estou aqui nem recriminando, nem julgando ninguém que faz isso. Tudo bem. Eu só estou querendo trazer a questão da consulta aqui do Diniz. Diniz diz o seguinte,
Ora, eu consultei a Deus para processar, então, uma pessoa, né, que sou eu. Bom, mas a palavra diz que não é para fazer isso. A palavra fala alguma coisa sobre loteria? Não, não fala nada sobre loteria. E Gedeu diz, olha, nossa, loteria é uma coisa que você não deve fazer, não é? Então você não vai consultar a palavra para fazer isso, né? Agora, para não processar irmãos, a palavra diz, não fala lá no texto de Coríntios? Diz, não é para processar. Então, quer dizer, mesmo aquilo que a Bíblia fala claramente para não fazer, você precisa consultar para quem sabe Deus então muda a sua palavra. E no caso do Diniz, então Deus mudou a palavra. Então, quer dizer, a gente espera, né, que ele consultou para me processar, então realmente Deus vai ter que realmente me condenar, porque é o próprio Deus que quis que o Diniz Cipreste me processasse. Mas enfim, né, eu nem posso falar nada ainda, mas quando houver o julgamento, eu trago a informação para vocês, tá certo? Mas eu entendo, independentemente do resultado, Diniz Cipreste está ensinando alguma coisa que é o contrário daquilo que Gedeuti está ensinando, tá bom? Eles não estão se entendendo lá, não. Então tá, vamos continuar aqui. Mas se é para sua vida espiritual, é para edificação sua, você tem receio daquilo que você está fazendo agora, vai prejudicar a sua vida espiritual, por isso a palavra é usada. Então você usa a palavra por causa dessa hora da noite, por causa dos temores noturnos. Aí ele continua, e aqui é o mais interessante de tudo, ó. Quando você fala, eu nem sei por que ele entrou com isso aqui, tá certo? Ele simplesmente saiu com essa no meio da consulta à palavra. Vejam só. Quando você fala uma palavra lida aqui, você leu o nome do adversário. É uma coisa. Quando você cita o nome, é outra coisa. Eu simplesmente fiquei aqui meio assim, sem entender, né? Então, o Gedeuti, do nada, ele diz o seguinte, que você pode ler a palavra diabo na Bíblia. Você pode ler. Ah, você está lendo? Ah, você lê o nome do adversário? Diabo? Né? Ele se reparou que eles não falam diabo, eles falam o adversário, eles falam o inimigo. Mas parece que eles têm assim, algum medo, talvez. Será que Jesus estava errado, não protege o maligno? Sei lá, né? Mas, enfim. Então ele diz o seguinte, que você pode até ler. Ah, e o diabo levou Jesus ao deserto. Vamos supor, né? Ah, então você pode ler, mas você não pode falar. Eu não sei como é que os pregadores da Maranata fazem, né? O que vai fazer? Porque vejam só, o próprio Jesus usou o nome e falou o nome e nunca proibiu ninguém de falar o nome. E em lugar nenhum da Bíblia tem qualquer indício de que seja proibido falar o nome do diabo se o próprio Jesus falou. E mais, irmãos, o que a Bíblia nos diz é que nós devemos ser imitadores de Cristo. Paulo falou, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, se Jesus falava o nome do diabo, por que Jesus te diz que você não pode falar? Você só pode ler, mas você não pode falar. Vou repetir o que Jesus te disse, olha só. Abre aspas. Quando você fala uma palavra lida aqui, você leu o nome do adversário, é uma coisa. Quando você cita o nome, é outra coisa. Então, citar, que eu estou entendendo, não pode. Então, vamos ver Jesus aqui, olha só. Mateus 13:39. O inimigo que semeou é o diabo. É a parábola, né, do joio e do trigo. Mateus 25:41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, é a colheita. Jesus falou o nome do diabo. Como é que você vai pregar isso se você não pode falar? Lucas 8:12 diz assim, a que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra para não suceder que, crendo, sejam salvos. A parábola do semeador. Como é que você vai pregar a parábola do semeador? Você vai, na hora que você for falar lá, você vai trocar por adversário, é isso? Então, quer dizer, né? Jesus falou, mas ele disse porque a gente não podia falar? E agora vejam só. João 6,70 diz assim, replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, referindo-se aos seus apóstolos, né? Contudo, um de vós é diabo. Jesus falou. João 8,44, vós sois do diabo, falando sobre quem mente, né? Que o diabo é o pai da mentira e quem mente
é associado ao pai da mentira, ou seja, o pai de quem mente é o diabo. Então, por isso ele diz, vocês são do diabo, porque vocês são mentirosos. Vocês que mentem, vocês que defendem a mentira, vocês que protegem o mentiroso, vocês que não querem defender a verdade. Todos vocês são do diabo. Mas Jesus falou, por que nós não podemos falar? Eu fico sem entender. Mas vejam só, vamos continuar aqui agora. Aqui há um proselitismo de Gedeuti. Ele diz o seguinte, em outras palavras, venha para Maranata, para a igreja Maranata, porque aqui nós temos um outro evangelho. Querem ver? Olha só o que Gedeuti falou. Eu fiz essa introdução aqui porque nós temos pessoas, todos os dias, pessoas novas, vêm de grupos evangélicos, assistem às nossas escolas bíblicas. Isso é verdade? Tem muitos grupos evangélicos vindo de outras igrejas para poder assistir à escola bíblica de Gedeuti? É verdade isso? Responde aí, deixa nos comentários para a gente saber. Você que é da igreja Maranata e que tem compromisso com a verdade. Então vamos lá. E ele continua dizendo o seguinte. Não estamos dizendo que eles venham para cá, né? Porque é tanta gente de todas as igrejas querendo ir para Maranata que ele está dizendo, não estou dizendo que vocês virem para cá não, né? Que venham para onde nós estamos... Mas ele diz, estão assistindo e eles precisam de argumentos. Ele está dizendo que esses pobres coitados, que são das outras igrejas evangélicas, eles não têm argumentos, né? E eles precisam de argumentos. Onde é que eles vão encontrar os argumentos? Na escola bíblica dominical de Gedeuti, que diz que o assento de Salomão é o poder do sangue de Jesus, né? Então que isso, eles precisam disso. Querem ver? Ele continua dizendo o seguinte, eles precisam de argumentos, porque eles vão trazer essa mesma palavra para os seus queridos. Então, eles vão aprender sobre o palanquim, vão levar para os seus queridos, para os seus irmãos, até para o pastor da igreja dele. E vai levar, inclusive, para o pastor. Imagine, irmãos, alguém da igreja batista que assistiu a EBD de Gedeuti e vai pegar isso que Gedeuti ensinou sobre o palanquim e vai levar lá para o pastor dele. Imaginem a cena, né? Ele levando isso para um pastor da Batista, para um pastor da Presbiteriana, para um pastor da Assembleia de Deus, para um pastor de uma igreja luterana, ou uma metodista, ou qualquer outra igreja evangélica genuína, uma Assembleia de Deus que seja. Imaginem a cena de uma pessoa levando isso para o pastor dele. Mas Gedeuti está dizendo aqui, né, com toda a soberba do mundo, me perdoem, mas eu acredito que isso é uma soberba, você achar que você está muito além, muito acima dos outros, e que os outros precisam deste ensino seu e que quando levar para o pastor, provavelmente o pastor vai abandonar a igreja dele lá e vai trazer a igreja toda para Maranata, é isso? Irmãos, enfim, né? Mas vamos lá. O que ele continua dizendo? Eles precisam de argumentos, porque eles vão trazer essa mesma palavra para os seus queridos, seus irmãos e até para o pastor, falando, isso é uma necessidade, a igreja precisa disso. A igreja precisa disso, porque, como o Gedeuti mesmo falou, é essencial. Sem isso não tem salvação, né? E ele continua dizendo o seguinte, nós não queremos pregar uma mensagem onde o céu é só para a igreja Maranata. Irmãos, essa frase aqui é uma frase só de efeito para te deixar confuso, para que você pense que eles não são exclusivistas e que esta mensagem de Gedeuti não é proselitismo. Então ele fala isso só para poder você ficar confuso. Não, mas Gedeuti falou que não é só a igreja Maranata. Ele falou, de fato, mas tudo aquilo que ele vai falar vai desfazer isso que ele falou. Querem ver? Nós estamos falando de eternidade e nem somos donos dela. Que legal, né? E ele continua dizendo, os donos da eternidade são aqueles que nos chamaram para ela. E que chama a todos os que desejarem. Quem são os donos da eternidade? Será que ele está se referindo, então, à Trindade? É isso? Imagina, então, lá, sentado, né? Deus, Jesus à direita e o Espírito Santo à esquerda. Será que é isso? Meus irmãos, ou seja, né, eu não vou nem continuar aqui não, porque senão as pessoas ainda vão mudar o foco da coisa e vão começar a tratar sobre a Trindade. Aqui não é o caso. Só estou mostrando para vocês aqui o que Gedeuti disse e vocês vão ver aqui os absurdos que ele vai falar mais adiante. Absurdos no meu entender, tá certo? Você pode achar que isso é uma revelação, que isso é coisa de Deus mesmo, não tem problema nenhum. Só estou mostrando para vocês como estou enxergando aqui. E respeito você, seja lá o que você quiser acreditar. Então ele continua. Agora, lembrando de que não só Deus tem uma responsabilidade conosco e ele, na sua responsabilidade, enviou Jesus, enviou o Espírito Santo. Então, o homem não tem queixa. E a responsabilidade do homem agora é ele com o Senhor. E nisso, aí, nós temos uma grande preocupação. Tá? A grande preocupação de Gedeuti, vamos ver qual é.
É dizer que a palavra nessa hora, que hora? É nessa hora agora da noite, que é a hora, né, da última igreja, que é a igreja Maranata, né, que tem a última mensagem. Então, nessa hora agora, né, a palavra tem um efeito completamente diferente do passado. Ou seja, a palavra que é trazida agora pela igreja Maranata, depois de 1968, ela tem um efeito diferente, que é aquilo que ele falou. Eu comentei com vocês, né? Então, antes de 1968 era dia, então era uma Bíblia. Agora tem que ser uma Bíblia diferente, porque tem uma Bíblia com as interpretações de Cantares de Gedeuti. E ele está agora confirmando isso. A palavra nessa hora tem um efeito completamente diferente do passado. E ele falou isso em uma outra oportunidade. Ele diz o seguinte, que a Bíblia antes ela perdeu o efeito. Tem um vídeo dele mostrando, inclusive num gráfico, dizendo, olha, antes era a palavra, só que a palavra perdeu o efeito. Agora, a partir de agora, 1968, Maranata, agora é a revelação. Então vejam, eu não estou brincando, eu não estou nem mudando as palavras dele. Nós temos o vídeo e ele diz exatamente isso que eu estou falando para vocês. Antes era a palavra, né? Mas a palavra perdeu o efeito, agora é a revelação. Palavras de Gedeuti. E ele está confirmando isso agora. Ele foi muito criticado sobre isso, né? Dizer, olha, então tem outra palavra, a Bíblia perdeu o efeito, a Bíblia que todo mundo usou desde os apóstolos, desde a Reforma Protestante, desde todos os avivamentos que teve até hoje. Essa Bíblia não vale mais? Não, não vale mais. Agora é a Bíblia de Gedeuti com as modificações, com as inserções além da letra. E ele continua, quem estiver lendo a palavra hoje, estudando, vai ver os resultados. Ou seja, você vai estudar a palavra revelada de Gedeuti. E ele vai mostrar para vocês alguma coisa a mais. Olha só. Ele continua dizendo, nós temos toda semana os testemunhos de pessoas que começaram a estudar a palavra do jeito que nós estamos trazendo aqui. Então, não é estudar a Bíblia, não é estudar a palavra de Deus, tem que ser do jeito que nós estamos estudando aqui. Que jeito que é? Tem 2 anos que eles estão no livro de Cantares, para poder dizer que o assento do palanquim, que é púrpura, é o sangue de Jesus, mesmo não sendo vermelho. Então, é isso aí. Então, vejam, pasmem vocês. Toda semana nós temos os testemunhos de pessoas que começaram a estudar a palavra do jeito que nós estamos trazendo aqui e começaram a viver outro evangelho. Irmãos, isso é muito sério. Irmãos, se você tem se você preza a palavra de Deus, que seja um pouquinho, preste muita atenção nisso. Porque Gedeuti, ele está falando com todas as letras que eles estão ensinando um outro evangelho. E não é hoje que ele falou isso já muito tempo atrás. E ele vem confirmando isso. Eles estão ensinando um outro evangelho. Isso deveria te tocar profundamente, isso deveria dar um estalo em você, para você pensar, mas como assim outro evangelho? Irmãos, vamos ler então o que a Bíblia, o que Paulo disse sobre esse outro evangelho? Vamos ver aqui. Né? Vamos ver aqui o que nós temos na palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 3 a 4. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, as coisas são astutas, irmãos. Essas heresias, elas são astúcias. Ele continua, a mente de vocês seja corrompida. Por quê? Porque você vai acabar achando que é de Deus uma coisa que não é de Deus. Você vai corromper a sua mente. Você vai ler uma coisa e vai entender outra. Você vai ler que o assento é púrpura, mas vai entender que é sangue de Jesus. Que é a redenção pelo poder do sangue de Jesus. Entenderam? A sua mente vai ficar corrompida. Você vai achar que isso é que é importante para a sua salvação. É isso que você tem que estar aprendendo numa escola bíblica. Não é sobre Jesus e nem a palavra e os ensinamentos e os exemplos de Jesus. É isso, é palanquim, é liteira, não é? São guardas da cidade. É isso que é importante para a sua salvação. Então vejam, vou repetir aqui que é importante esse texto de Coríntios. 2 Coríntios 11, 3 a 4. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Meus irmãos, é Cristo.
Cristo é o essencial. Por que nós não estamos tratando sobre Cristo? Estamos tratando sobre palanquim. E ele continua: pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, eu acho que esse Jesus de Gedeuti não é esse mesmo da Bíblia, não. Ou se vocês acolhem um espírito diferente. Ah, mas tem um espírito operando? Sim, tem um espírito operando. Irmãos, eu sei que você pode até ficar muito bravo comigo, mas tem um espírito operando. E não é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus está dizendo o seguinte: não mude o evangelho. Fuja desse negócio de evangelho diferente. Você está num ambiente que tem um espírito diferente operando. Um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente. Gedeuti diz: nós estamos trazendo toda semana um evangelho diferente, com todas as letras. E Paulo disse: fuja desse evangelho diferente, né? Um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram. Vocês o toleram com facilidade. Meus irmãos, Paulo está dizendo isso aqui, olha, já para os irmãos lá de Corinto, está dizendo: vocês estão tolerando, vocês estão aceitando. Quando você fica assentado aí, ouvindo Gedeuti ensinar esse evangelho diferente, esse evangelho de Cantares aí, que não é evangelho, você está tolerando e aceitando com facilidade. Por que é que você não se levanta? Por que você não questiona? Por que você não defende a verdade? Por que você ataca quem está tentando te abrir os olhos? Por que é que você não diz: não, isso não é verdade? Se não é verdade, isso não tem parte com o Espírito Santo. Mentira, é do diabo. Por que você está aí? E por que você é um pastor aí dentro? E continua consentindo, tolerando isso. Meus irmãos, prestem atenção no que Paulo falou. Gedeuti diz: estamos ensinando o evangelho diferente. Olha só. As pessoas que estão aprendendo, estudando a palavra do jeito que nós estamos trazendo aqui e começaram a viver outro evangelho. Não é o evangelho de Cristo. Isto não é evangelho de Cristo. Nunca foi. Querem mais? Paulo agora aos Gálatas: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. O que Gedeuti falou? Outro evangelho. Gedeuti está ensinando outro evangelho. E Paulo está dizendo: vocês deixaram Cristo para seguir outro evangelho, que na realidade não é evangelho. Meus irmãos, quem está dizendo isso não é o Solon. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo, que pelo Espírito Santo está falando isso para a igreja de Jesus, para aquelas pessoas que querem seguir Jesus. Vocês estão deixando o evangelho de Jesus para seguir outro evangelho que não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas que os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, que seja maldito, que seja anátema. Entenderam, meus irmãos? Se um anjo, meus irmãos, eu tive um sonho, um anjo apareceu para mim, veio aqui, falou, disse que tudo aquilo que Gedeuti está falando é o evangelho. Você tem que descartar absolutamente, não tolerar, porque não é o evangelho de Jesus. Mas como é que eu posso saber? Lendo a palavra de Jesus. Se você lesse mais a palavra, especialmente os evangelhos, você jamais ia cair numa conversa dessa. Me perdoe, irmãos, não quero ofender ninguém de modo algum, tá certo? Não sou inimigo de ninguém, muito menos de Maranata. Ao contrário, estou aqui me esforçando ao máximo para que você, que é meu irmão e que está na Maranata, para que você pelo menos considere isso que eu estou falando. Se você está recebendo e tolerando um evangelho diferente, é anátema, é amaldiçoado. Tá bom? E Gedeuti continua: revivendo aquilo que é necessário por causa dos temores noturnos. Então, a palavra revelada agora é luz. Então, agora que a palavra é luz. Por quê? Porque é desse evangelho diferente. Ele continua:
porque estamos em trevas. Se você não tem a palavra revelada, você não tem a luz. Se você não tem a luz, você está em trevas. Ou seja, quem não... Então, te está dizendo o seguinte, quem não está na Igreja Maranata, quem não está recebendo esse evangelho diferente, que ele chama de o evangelho da luz, de Lúcifer, né? Que é luz, né? Sei lá, né? Tem gente que diz que não é. Mas, enfim, não vou nem entrar nessa questão, tá? Esquece isso. Então, se você não está aceitando a palavra de Gedeuti, você está em trevas. Se você está em trevas, você está no ambiente de Satanás. Se você está no ambiente de Satanás, você não é salvo, você vai para o inferno. É isso que Gedeuti está falando. Ele falou que não é dono da salvação, que não está dizendo que salvação só na Maranata, mas agora ele diz com todas as letras. Tem que receber esse evangelho diferente, tem que aceitar isso que ele está falando, porque essa palavra revelada que é a luz. E se você não tem essa palavra revelada de Gedeuti, você está em trevas. Se está em trevas, não tem salvação, vai para o inferno. E ele continua. Então, nessa hora, é necessário que o povo, a igreja, você, meu irmão, todos os que nos ouvem nessa hora estejam atentos à palavra, a dele, de Gedeuti. Tá bom? Nós vamos lá. Meus irmãos, até aqui, ó, até anotei aqui. O que você... A palavra revelada é luz, né? Ora, leia a sua Bíblia aí. O que está na Bíblia, na sua Bíblia? Quem é a luz? Quem é a luz do mundo? É Jesus. E depois de Jesus, o que ele diz o seguinte, que nós também somos o quê? Luz, não é? Nós somos também luz. Jesus é a luz e nós também somos como estes luzeiros, tá certo? Que vão refletir esta luz de Jesus para todo mundo. Mas vamos lá. Agora ele vai dizer o seguinte, ele vai ver aqui, ó, tem o texto diz, eu sou morena, né, que está escrito lá no capítulo 1 de Cantares. Falando exatamente da noiva, da camponesa, né? Ela diz, eu sou morena? Meus irmãos, olha só o que Gedeuti diz. Fala a respeito do evangelho eterno que não faz acepção de pessoas, é universal. Por isso a igreja é morena, é a cor que se mede quando se somam todas as cores. Realmente, Gedeuti é um especialista em cores, né? Então a cor de todas as etnias, de todas as raças, você mistura essa cor e dá o moreno, né? É o que ele está dizendo aqui, né? Que é a cor gentílica. Então, essa igreja, ela se alegra em dizer, eu sou morena, quer dizer, eu não sou raça pura. Eu não fui simplesmente escolhida por ser raça pura. Eu não sou exclusivista. Que coisa, hein? Ela é morena, então ela aceita todo mundo. Mas que coisa interessante, por quê? As versões, tanto a atualizada quanto a NVI, ela deixa claro que não está escrito eu sou morena. Eu estou morena. E o contexto não deixa você concordar com a versão corrigida, porque o contexto diz o seguinte, olha só, vou ler aqui para vocês, né? Aqui, capítulo 1, do verso 5 ao 6, da NVI. Estou escura, mas sou bela, ó mulheres de Jerusalém, escura como as tendas de Quedar, porque era aquele tecido escuro, realmente, né? Temos um texto que a Roseli explica isso, tá? Bela como as cortinas de Salomão. Não fiquem me olhando assim, porque estou escura. Foi o sol que me queimou a pele. Esta mulher, ela não é morena por conta de mistura de raças. Ela está morena porque ela pegou muito sol. Entenderam? O texto diz isso. O texto não diz que é uma miscigenação. Até porque vocês sabem que, né, até por uma questão cultural, os israelitas eles não se misturavam com estrangeiros, com pessoas de outras raças. Isso não podia. Eles tinham que procurar estar realmente realizando os seus casamentos, até mesmo nas mesmas tribos que eles, porque isso ajudava naquela questão de herança, de terras. Porque se você casa com uma pessoa de uma outra tribo, você já vai ter um problema aí. Então eles evitavam isso, eles não se misturavam. Quando eles voltaram do exílio, uma das críticas do Senhor ali para eles era porque eles estavam se casando com mulheres estrangeiras, tiveram que mandar elas embora. Então não havia mistura. Essa camponesa aqui, ela não era uma pessoa misturada, ela não era uma morena porque ela era filha de uma pessoa negra com uma pessoa branca. E aí nasceu um mulato, uma pessoa morena. Não era isso. Ela era uma pessoa branca que pegou muito sol e ficou com a pele queimada. Olha o texto, né? Foi o sol que me queimou a pele. Ela era pura, a linhagem dela era pura. Não dá para você querer mudar o texto, como o Gedeuti está fazendo.
Então, olha só, os filhos de minha mãe zangaram-se comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas. Então, por que ela ficou escura, morena? Porque ela ficou no campo cuidando da vinha dos irmãos. Está aí o texto explicando. E vejam o que diz a Revista Atualizada. Eu estou morena e formosa, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Entenderam, meus irmãos? A gente explicou já isso, já nos vídeos que nós gravamos sobre Cantares, tá? Então, se você quiser entender melhor, inclusive, ou entender sobre a questão das tendas de Quedar, das cortinas de Salomão, a Roseli explica tudo isso, tá certo? Não, esse negócio de Gedeuti, caiu por terra. Não tem como você forçar a Bíblia assim, tá certo? Ela não é miscigenia, né? Não é mistura de raça, ela está bronzeada. Seria isso. Aí ele continua agora. Mais formosa entre as mulheres. Então Jesus descreve o corpo e diz mais formosa, né? Formosa é a beleza de forma, Gedeuti está ensinando aqui. Ele diz o seguinte: a igreja, a beleza dela está no corpo. E o corpo, na semelhança que ele quer, é aquela que foi estabelecida para que a igreja seja de fato como o corpo de Cristo. Ela não é um mulambo que está pelo meio da rua, não é um esmolê, ele diz, né? Que está na rua à disposição das loucuras, ou seja, então ele está dizendo que a igreja ela é formosa, ele até fala, porque mostra depois as partes do corpo, mas aqui fala do corpo como um todo, porque ela é formosa, a beleza de forma, e está dizendo que isso é corpo de Cristo. Meus irmãos, a única coisa que Gedeuti não pode ensinar é sobre corpo de Cristo, porque eles não aceitam as outras igrejas. O que ele diz da igreja presbiteriana? Que é tradição, que não tem o Espírito Santo, e se não tem o Espírito Santo, se negou o Pentecostes, não tem salvação. Gedeuti fala isso sobre os presbiterianos, e aí vamos incluir também os batistas tradicionais, tá certo? Que também tem muitas coisas que são semelhantes aos ensinamentos da presbiteriana. Mas enfim, então o que acontece? Corpo de Cristo para a Igreja Maranata é só a Igreja Maranata. Vocês podem observar, você mesmo observe, quando ele estiver trazendo os ensinos sobre corpo de Cristo, você vai perceber que ele está claramente falando apenas da Maranata, dos irmãos da Maranata, da Igreja da Maranata, a comunhão de um com o outro da Maranata, é com o pastor da Maranata, é com o membro da Maranata. É Maranata, corpo de Cristo para a Igreja Maranata, é só a Maranata. E agora então ele vai dizer que a igreja é formosa porque é a forma bela do corpo, mas acontece que Gedeuti ele não considera que todas as pessoas que que nasceram de novo, né, porque creram em Jesus Cristo, na salvação, que se arrependeram dos seus pecados, que pediram perdão, que estão agora com uma nova vida, uma vida transformada, né, pela redenção, da salvação, ele não considera essas pessoas se eles não estiverem na Igreja Maranata. Entenderam? Então, como assim é formosa se você exclui as pessoas? Que corpo é esse que exclui os outros salvos? Não é? Então as pessoas têm que ir para Maranata? Seria mais ou menos isso. Agora vejam só que coisa interessante. A Ellen White da ICM. Meus irmãos, eu fiz essa comparação aqui porque o Gedeuti ele se apresenta como um profeta que recebeu uma revelação exclusiva que ninguém mais recebeu. Assim como Ellen White e todos os membros e todos os fundadores de seitas, sempre eles tiveram uma revelação especial para o mundo que foi dada somente a eles. Sempre assim. Mas vamos ver aqui a Ellen White da Maranata. Olha só. Ele vai então falar aqui sobre as éguas do carro de Faraó e na introdução ele diz o seguinte: eu quero contar uma experiência que nós tivemos no começo da obra. Então uma experiência que ele teve quando fundou a Igreja Maranata. Que a obra para eles é a Igreja Maranata. Então ele diz: nós tivemos no começo da obra, ele, né? O Senhor disse assim, então Deus, imagina a situação, Deus falando com ele, né? Deus falando com ele, ele está no púlpito para pregar e Deus fala: Gedeuti, olha o que Deus vai falar para ele. Daqui para frente eu quero falar na leitura da palavra. Abre a minha palavra, eu vou falar. Dá a impressão que é isso. Gedeuti está lá no púlpito de uma igreja, vai iniciar uma pregação e de repente, Gedeuti, agora, a partir de agora é tudo diferente.
Agora abre a minha palavra que eu vou falar. É como se ele estivesse recebendo uma revelação de Deus naquela hora ali. E outra, que só foi dada para eles. Que não para ninguém mais. Vejam só o que ele continua dizendo. Ó, eu estava no púlpito quando o Senhor deu essa orientação. E eu abri a palavra e veio esse texto. Às éguas dos carros de Faraó, te comparo, ó amiga minha. Eu li e disse, olha, estou numa dificuldade, porque o que é que eu vou falar aqui? Então ele complementou e disse assim, o livro de Cantares não era um livro descoberto ainda. Entenderam? Então olha só, Deus mandou ele abrir a Bíblia lá nas éguas dos carros de Faraó. E ele disse assim, e agora, o que eu vou fazer? Aí Deus falou, não, agora é diferente. Agora eu estou trazendo a revelação do livro de Cantares. Ou seja, revelação do livro de Cantares é só a partir de Gedeuti. Quem foi que teve toda esta revelação do livro de Cantares, segundo ele? Ele, Gedeuti. Ninguém mais teve. Todos esses, 2000 anos de igreja, e Deus nunca revelou isso para ninguém, foi revelar para Gedeuti. É a Ellen White da Maranata, né? Tem uma revelação e agora é outra. Virou doutrina da igreja, viu? Virou doutrina da igreja. E ai de você se não aceitar essa revelação. Você está fora, você é um desobediente, você é um apóstata, você está realmente saindo da igreja. Ai de você se não aceitar essa revelação de Cantares de Gedeuti. Se você não ficar ensinando isso para as crianças, eu fico realmente preocupado. Porque tem gente ensinando isso para as crianças e fazendo eles repetir. Irmãos, isso é uma heresia, tá certo? Ele está dizendo que então Deus deu essa revelação para ele. Então é a partir dele que Deus está se manifestando ao mundo agora, nesta última hora. E sobre as éguas dos carros de Faraó, olha só como ele sutilmente ele está te induzindo à obediência cega. Vocês sabem que nas últimas escolas bíblicas aconteceu alguns fatos bem interessantes, do tipo, ele maltratou uma mulher, depois ele maltratou as pessoas da igreja que comentaram, e ele assim desferiu muita humilhação às pessoas que estavam se manifestando, e inclusive começou a cortar os comentários das pessoas no canal da Maranata, se não estivessem concordando com Gedeuti. E olha só o que ele vai dizer agora sobre as éguas dos carros de Faraó. Então, o Senhor começou a nos mostrar, a partir de 1968, que aqueles animais eram animais adestrados pelos faraós. As batalhas dos faraós eram ganhas sempre por eles, porque eles preparavam esses animais para as lutas de tal forma que um animal como aquele... Então ele diz assim, as éguas, a expressão é até o feminino ali, eram animais que eles não paravam ainda que machucados, ou seja, ainda que você seja ferido aí dentro, você não pode parar, você tem que continuar. Estão te machucando? É Deus que está te machucando? É o inimigo que está te machucando? Não interessa. Você não pode parar. Se alguém aqui na Maranata te humilhou, te maltratou, te desprezou, te botou para fora, não interessa, tá certo? Você tem que continuar na Maranata. É isso aqui, olha só. Se o flecheiro que estava do outro lado atingia um animal, ele não parava. O que estava sobre, as rodas em cima do carro com as rédeas, ela obedecia às rédeas. Então, a égua do carro de Faraó obedecia às rédeas. Tem alguém lá com as rédeas, A orientação dele, ainda que estivesse ferido, ou seja, ainda que este cavalo, que essa égua, ela estivesse ferida, a pessoa está ali em cima com a rédea lá, dizendo, olha, não vai parar não, Olha, só que o que é interessante aqui, meus irmãos, é o seguinte, quem é que feriu a égua? Foi o inimigo? Ou na igreja Maranal, quem é que está ferindo a égua? Não é quem está em cima dela, com a rédea? É o que me parece, não é? Vamos lá. O que estava sobre, ela obedecia às rédeas. A orientação dele, ainda que estivesse ferida, ou seja, obedeça às orientações de Gedeuti, ainda que você esteja sendo ferido aí dentro. Ela caminhava e ela só parava quando ela não tinha mais sangue, e ela perdia o sangue dela, ou seja, você só sai daí, meus irmãos, você só sai morto daí, tá certo? E na verdade, de um jeito ou de outro, se você sair, eles vão te considerar como morto, não é? Ah, saiu da igreja Maranata, o que você é? É um caído, é um apóstata, apostatou da fé, tá certo? Porque se você saiu da igreja Maranata, você não é mais membro. Uma circular da Maranata diz o seguinte, se você sair da Maranata, você não leva Jesus, que você não leva o Espírito Santo e você não leva a igreja fiel. Ou seja, acabou salvação para você, salvação só na Maranata.
Então, é por isso que as pessoas muitas vezes elas aceitam ficar aí mesmo sendo feridas por mensagens, feridas por pastores, feridas por humilhações públicas, elas são feridas e elas continuam porque Gideão te diz, você é a égua do cavalo de Faraó, né? Você é a égua do cavalo de Faraó, né? Que você não vai parar, só vai parar morto. Eu acho que isso vai acontecer mesmo, tem gente que só vai parar morto, né? E os que saem, né? Eles dizem que estão mortos, mas vamos lá. Se o arqueiro fosse atingido, né, tal, ela atendia a orientação daquele que estava com a rédea na mão. A pessoa está atendendo a orientação dele que está com a rédea na mão. Meus irmãos, ele continua. A igreja fiel, ela não recua. Ela caminha, ela nunca recuou, a igreja fiel nunca recuou e nós podemos amanhã dar uma aula sobre isso. Então ele diz, olha, vamos criar uma aula de seminário sobre isso, né? Nos seminários. Da posição da igreja em todas as épocas em que em todos os momentos ela foi desafiada e continua sendo hoje, mas ela não recua. Vejam só, ele está dizendo o seguinte, que a igreja, desde o seu nascimento, ela sempre foi muito desafiada, mas nunca recuou. Agora vejam só, a igreja primitiva, ela sofria, mas ela não sofria por formação de quadrilhas, por estelionato, por lavagem de dinheiro, ela não sofria por haver desvio de dízimos, ela sofria porque ela não negava Jesus Cristo. Então vejam, por isso ela não recuava. Agora, Gideão te diz, você não pode recuar, né? E nós não vamos recuar. O que é interessante é isso, é que Gideão te ensina, nós não recuamos. Nós podemos estar errados, nós podemos estar maltratando as pessoas, humilhando as pessoas, nós podemos inclusive ser presos, mas nós não vamos recuar, nós não arredamos o pé. Por quê? O ensino de Jesus é arrependimento, é pedido de perdão, é reconhecimento do erro. E o ensino de Gideão não interessa, nós não vamos recuar, nós não vamos pedir perdão. Alguém pediu perdão para o pastor Fonseca, que foi humilhado, maltratado e expulso da igreja de Quintas? Ninguém pediu, nós não vamos recuar. Já mandamos embora mesmo e vamos continuar e vamos seguir em frente. É mais um morto só que nós largamos pelo caminho. Alguém já pediu perdão para aquela irmã que sugeriu que a escola bíblica terminasse na hora certa? Não, ninguém pediu perdão e é como se Gideão estivesse certo. Ele está certo. A irmã que está errada. Ele humilhou, ele ofendeu. Maltratou um cozinheiro um tempo atrás, maltratou um pastor, né? Sempre maltratando as pessoas, mas ele diz, nós não recuamos. É um ensino contrário ao evangelho de Jesus que ensina, arrependa-se, volte atrás, deixe de fazer aquilo que está errado. Peça perdão, confesse o seu pecado. É melhor. Mas Gideão te diz, nós vamos em frente, não vamos parar. Mesmo que venhamos a largar um monte de mortos aí pelo caminho, né? Mas vamos lá, vamos ver aqui. Ele vai dizer aqui, o animal é a igreja, né? O animal, esse animal aí, essa égua aí, ele está dizendo que é a igreja. Inclusive com os pendentes, com chocalhos, né? E aí agora ele vai dizer que aqueles pendentes, que aqueles chocalhos faziam um barulho, né? E elas partiam em direção ao inimigo e não recuavam, mesmo que feridas. A obra do Espírito não recua. Ou seja, eles não vão recuar, eles vão continuar em frente aí com esse negócio. E quem tem que abrir os olhos, e quem tem que acordar, e quem tem que voltar atrás é você. Meus irmãos, a pior idiotice que tem é você seguir em frente quando você percebe que tem alguma coisa errada. A melhor coisa que tem é você parar e começar a analisar a situação. E se for o caso, meus irmãos, quanto antes você voltar atrás, menor prejuízo. Porque quanto mais você avança na direção errada, mais você fica distante do local onde você pode começar a consertar as coisas. Por quê? Você imagine um casamento sofrendo por anos e anos e anos, um filho, uma filha, um tratamento familiar sofrendo por anos e anos e anos, num local onde as pessoas elas não têm tempo para a família. Quanto mais tempo demora, pior fica. Ou seja, é a pior estupidez que você pode fazer, é seguir em frente se você já percebeu que esse não é o caminho. Tá certo? Tem que voltar atrás, tem que parar, tem que voltar. Você não pode ser essa mula de Faraó aí, tá certo? Volte atrás, meu irmão, pare, volte enquanto é tempo. Quanto mais tempo você avançar, mais longe você fica da correção, tá bom?
Bom, aí ele vai falar dos olhos das pombas e vai insistir de novo, mesmo falando dos olhos das pombas, ele vai dizer que apesar de todos os ataques ela permanece, você mudou completamente, falando uma coisa que tem nada a ver. Agora, só para encerrar aqui, que o nosso tempo já está avançado, ele no final aqui, né, bem interessante, que Gedeuti faz um ranking de pastores concordinos, né? Os concordinos que são aqueles que estão aceitando aí o evangelho diferente e ensinando o evangelho diferente, né? Estão concordando com Gedeuti e vão estar debaixo do mesmo espírito que Gedeuti, né? Enfim. Mas vamos lá. Aí ele diz, os 30 melhores pastores. Olha, 30 melhores e só citou 10. Ele falou em 30 e só citou 10. Olha só a relação aqui dos 10 melhores pastores da Igreja Maranata. Por que eles são os melhores pastores da Maranata? Porque a Igreja Maranata vive em função da EBD de Gedeuti. Tudo gira em torno de Gedeuti. Tudo tem que apontar para Gedeuti, tudo tem que estar aceitando Gedeuti, tudo tem que se dobrar diante do Deus Gedeuti. Então o que acontece? Quem é o melhor, quem é o bom pastor na Maranata? É aquele que consegue fazer toda a igreja assistir a EBD de Gedeuti, mesmo que isso não seja verdade, tá certo? Porque muitas pessoas sabem e muitos membros sabem que essas informações nem sempre condizem com a verdade. E muita gente está apoiando, concordando e aceitando a mentira. Tá certo? Mas vamos lá? Primeiro lugar, Alagoas, Júlio César Mateus, de Maceió. Segundo lugar, Goiás, Altair Nascimento. Você nunca ouviu falar nessas pessoas e de repente eles aparecem como os melhores pastores da Igreja Maranata. Minas Gerais, Sebastião, de Muriaé. Espírito Santo, José Carlos Novaes. Rio Grande do Sul, Ricardo da Silva. São Paulo, Elias Amaral da Silva. Ceará, Jeová Batista. Rio de Janeiro, Tadeu Roma Ramos. Bahia, Genival Batista Melo. Pernambuco, Gesiniel da Silva. Parabéns, os 10 melhores pastores da Igreja Cristã Maranata são aqueles que conseguiram mandar uma informação para Gedeuti dizendo que 100% das membros da igreja estão assistindo a EBD dele. Parabéns, pastores. Agora, cadê os outros 20, Gedeuti? Falou que era 30 e deu o nome de 10. Tinha que ter dado o nome dos 30, não era? E só que não bastasse, agora ele vai fazer um ranking das igrejas também. Vejam. Maiores percentuais de participantes nas EBDs de Gedeuti. Quais são as melhores igrejas para Gedeuti? São aquelas que têm mais participantes para assistir quem? Gedeutigueiros, que coisa, não é? Mas vamos lá, no ranking, como é que estão o ranking? Primeiro lugar, Rio Grande do Sul. Segundo lugar, Paraíba. Terceiro lugar, São Paulo. Quarto lugar, Alagoas. Quinto lugar, Ceará. E aí ele para a contagem para dizer que o Espírito Santo, que é onde a Igreja Maranata nasceu, que é onde a Igreja Maranata é mais forte no mundo. No mundo, a Igreja Cristã Maranata, qual é o lugar, a região que ela é mais forte no mundo? É no Espírito Santo. E está no ranking de Gedeuti em 12º lugar. O que está acontecendo, Gedeuti? O que está acontecendo com os pastores que estão coladinhos em você? Isso acontece mesmo. As pessoas que estão mais perto são as que te conhecem melhor, não é? Bom, e ele diz o seguinte, o Espírito Santo só tem de bom o nome. O Espírito Santo só tem de bom nome. 12º lugar, não justifica. Também acho. Essa é a nossa palavra, né? E ele conclui dizendo o seguinte, o rebanho tem que estar sob o governo do pastor. Quando o pastor não tem governo, então a escola bíblica dominical é vazia. Ou seja, pastor, se você não conseguir colocar 100% das pessoas assistindo a EBD de Gedeuti, você é um mau pastor. Tá certo? Se a EBD de Gedeuti estiver esvaziada por sua causa, então você é um mau pastor. Não interessa se você visita, não interessa se você ora, não interessa se você lê a Bíblia, não interessa se você defende a verdade, não interessa se você está entregando 10% da sua renda todos os meses para Gedeuti, não interessa se você está obedecendo todas as ordens para ir na madrugada, fazer culto ao meio-dia, convocação para limpeza, convocação para seminário, para ser voluntário e para poder estar aí atendendo, mandando convites e aumentando inscritos da igreja. Não interessa nada. Se você não conseguir colocar 100% da sua igreja assistindo Gedeuti, você não é um bom pastor. Esse é o conceito da Igreja Maranata. Esse é o conceito de Gedeuti sobre o que é um bom pastor e o que é uma boa igreja. Irmãos, eu fico por aqui. Me perdoem o vídeo longo. Não fiquem bravos comigo. Eu estou apenas tentando trazer algumas informações para quem sabe
você abrir os seus olhos e passar a pensar, você quer realmente viver um evangelho diferente? Aquele que Paulo disse que é amaldiçoado? É uma decisão que você deve tomar, seja qual ela for, nós respeitamos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!